O presidente do Brasil abriu o segundo dia da cimeira do G20, apelando a mais ações para abrandar o aquecimento global e disse que os países desenvolvidos devem acelerar as iniciativas para reduzir as emissões nocivas. Luiz Inácio Lula da Silva centrou a sessão de terça-feira nos desafios ambientais e relembrou que os países do G20 são responsáveis por 80% das emissões de gases com efeito de estufa. Os heróis são aqueles que constroem. Vamos seguir construindo. Numa reunião com o chefe de Estado chinês, Xi Jinping, o presidente de França, Emmanuel Macron, reafirmou o empenho do país em reforçar as relações com a China e insistiu que os dois países partilham as mesmas opiniões sobre a promoção da paz na Ucrânia. Nous avons véritablement une communauté là aussi de vues pour faire respecter la Charte des Nations Unies et promouvoir un agenda de paix. Nous nous retrouvons au millième jour de la guerre d'agression lancée par la Russie contre l'Ukraine et je sais que vous partagez, comme nous, la volonté d'une paix durable, respectueuse de la Charte des Nations Unies et que vous partagez, comme nous, la même inquiétude après les déclarations belliqueuses et escalatoires de la Russie en matière de doctrine nucléaire. Macron já recebeu Xi Jinping este ano na visita oficial do presidente chinês à França. Após 1000 dias de guerra na Ucrânia, a raiva dos ucranianos contra os russos aumenta. Muitos acreditam que a população russa, em geral, não faz o suficiente para parar a guerra. Por isso, os ativistas da oposição russa, Yulia Navalny, Ilya Yashin e Vladimir Kara-Murza, organizaram uma marcha contra a guerra em Berlim. Os participantes vieram com sentimentos mistos. Русский и путинский – это не одно и то же, потому что пропаганда российская, кремлевская пропаганда, скажем так, пытается сделать все, чтобы отождествить весь народ с, собственно, вот этой террористической организацией, которая захватила власть в стране. Muitos ucranianos dizem que é errado culpar apenas Putin e veem uma responsabilidade coletiva pela guerra por parte da população russa. Все равно больше. Если они доказывают о том, что типа это не коллективная вина, то где же тогда не коллективная? Сколько их миллион, сколько их людей, да? То есть как бы они не вышли, они в любом случае бы режим бы, они бы свалили бы режим, но они ничего не сделали. Entretanto, um grupo de ucranianos manifestou-se frente à embaixada russa. Criticam a falta de iniciativa por parte dos russos que se opõem ao regime de Putin. 2 years living in Germany, this is the first time I see Russians doing a march against Putin's war, although that is their war. O ativista russo Vladimir Kara-Murza, que passou 2 anos e meio na prisão por se opor à guerra na Ucrânia, diz que está orgulhoso do movimento de resistência na Rússia. I'm proud of the fact that so many of our fellow Russian citizens have publicly spoken out against Putin's war of aggression in Ukraine since February 2022, many at the cost of their personal freedom. We have a record number of political prisoners today, more political prisoners in Russia today than in the whole of the Soviet Union in the mid-1980s. And the fastest growing category in the Russian political prisoner list are those Russian citizens who have publicly spoken out against Putin's war of aggression in Ukraine. And this fact makes me proud. Der Antikriegsmarsch war der erste gemeinsame Schritt der russischen Gemeinschaft in Richtung eines aktiven Protests gegen den Krieg in der Ukraine. Doch viele Ukrainerinnen und Ukrainer sind sich einig, dass es dabei nicht bleiben darf. Es muss noch mehr passieren. Diana Resnick aus Berlin für Euronews. Protester contre le Mercosur, exprimer ses inquiétudes, revendiquer un certain nombre d'avancées dans différents domaines, c'est légitime. S'en prendre aux biens, s'en prendre aux personnes, bloquer durablement le pays, ça n'est pas acceptable. Os agricultores dizem que os produtores dos países que fazem parte do acordo do Mercosul não estão sujeitos a regulamentos tão rigorosos como os da Europa, o que, segundo os profissionais, cria uma concorrência desleal entre os países produtores.
Milhares de agricultores britânicos deslocaram-se ao Parlamento para protestar contra a decisão do governo trabalhista de aumentar o imposto sucessório. Este aumento foi anunciado no orçamento do mês passado. A decisão põe termo a uma isenção fiscal que data da década de 90 e que protege as propriedades agrícolas do imposto. O que significa que, a partir de abril de 2026, as explorações agrícolas avaliadas em mais de 1 milhão de libras terão de pagar um imposto de 20% quando o proprietário falecer e elas tiverem que passar para a geração seguinte. Segundo os trabalhadores, as famílias já estão a lutar contra o impacto das alterações climáticas, da instabilidade global e da agitação causada pelo Brexit. Seemingly what it wants to do. Yeah. Where do we get our food from? Yeah. O governo do Reino Unido afirma que a grande maioria das explorações agrícolas não será afetada e que lacunas na lei permitem, por exemplo, que os herdeiros de um casal de agricultores possam ficar com uma propriedade no valor de 3 milhões de libras sem pagar impostos. Os políticos espanhóis trocam culpas pelas consequências desastrosas das cheias que atingiram Valência. O Partido Popular de centro-direita acusa a ministra da Transição Ecológica, Teresa Ribera, de não ter concluído as obras de emergência na ravina de Poio. É um dos pontos mais críticos da catástrofe. Mas a ministra sublinha que o PP cancelou as obras em causa quando estava no governo. Señora Ribera, usted ha sido incompetente, intransigente y tremendamente egoísta. Si no hubiese anulado en el año 2021 el proyecto de encauzamiento y drenaje del Barranco del Pollo, se hubieran salvado muchas vidas. ¿Sabe cuál ha sido la vez que más cerca hemos estado de resolver las obras del Barranco del Pollo? Cuando Teresa Ribera, como secretaria de Estado, firmó la única declaración de impacto ambiental favorable a esas intervenciones en diciembre de 2011 y ustedes dejaron caer. A lei espanhola determina que as autoridades regionais são responsáveis pela gestão de emergências. Com as atenções centradas em Carlos Mazón, presidente do governo regional valenciano de centro-direita, o PP culpa Ribera. Mazón pediu desculpa pela tragédia, mas não se demitiu. A polémica pode ser um problema na nomeação de Ribera como vice-presidente da Comissão Europeia para a Transição Limpa, Justa e Competitiva. A Agência Internacional de Energia Atómica está reunida durante 3 dias em Viena para discutir o programa nuclear iraniano. As potências ocidentais vão refletir se votam um decreto contra o Irão devido à sua falta de cooperação. O país desafiou alegadamente a comunidade internacional e aumentou as suas reservas de urânio enriquecido, um elemento essencial para fabricar uma bomba nuclear. Vários meios de comunicação social referem que relatórios confidenciais do Organismo de Vigilância da ONU mostram que o Irão se ofereceu para limitar as suas reservas de urânio sensível se as potências ocidentais abandonassem a sua posição a favor da resolução contra o Irão. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, juntou-se ao apoiante e membro da futura administração Elon Musk para assistir ao lançamento de mais um foguetão SpaceX Starship, no sul do Texas. Este é o 6º voo de teste do foguetão, que é o maior e mais poderoso engenho espacial do mundo. No entanto, ao contrário do teste bem-sucedido do mês passado, o propulsor do foguetão foi direcionado para o Golfo do México e não para o local de lançamento. O Starship deve ser usado no regresso das missões tripuladas à Lua e, eventualmente, numa missão a Marte. O Mediterrâneo está a aquecer a um ritmo 20% mais rápido do que a média global. As zonas costeiras causam especial preocupação. Um novo relatório propõe soluções para os problemas ambientais que a costa mediterrânica enfrenta atualmente. A região concentra vários riscos. We have a region that is heavily polluted, particularly from plastic pollution, is very heavy in the Mediterranean. We have a region where ecosystems are changing because of various drivers, but also because of species arriving from subtropical seas. And climate change within this framework is another driver of risk. A configuração do mar Mediterrâneo explica esses riscos. Ao ser uma massa de água composta por micromarés, levou à concentração de pessoas e atividades. It is densely populated. Population is increasing. A lot of structural activities, a lot of structures and economic activities are located along the Mediterranean coastlines. Even
The most famous monumental heritage sites are along Mediterranean coastlines. Sea level rise in Mediterranean coastlines poses very serious risks, higher than in other areas, because of this concentration of exposures and vulnerabilities. A expectativa é que a COP29 dê atenção às regiões costeiras. A subida do nível do mar é lenta, mas a adaptação exige muito tempo. Foi inaugurada em Budapeste uma exposição itinerante que explora a história das notícias falsas e da falsificação. A coleção interativa, organizada pela Casa da História Europeia, revela que o conceito de notícias falsas existe há séculos, indo desde a falsificação de relíquias sagradas até à invenção de teorias da conspiração. We start the exhibition with a practice of antiquity, which was called the condemnation of memory. It was a practice by which they tried to erase people from history. And the exhibition ends in this location in Budapest with an additional case study added by our host, the Open Society Archives, which looks at the case of Imre Nagy and how his name was purged from history until 1989. A natureza interativa da exposição permite que os visitantes se tornem eles próprios verificadores de factos, com ecrãs que lhes permitem decidir que notícias devem ser censuradas ou publicadas. A coleção também explora casos na história em que a falsificação foi usada para o bem. Exemplo disso foi o Holocausto, período em que milhares de vidas foram salvas por bilhetes de identidade e passaportes falsos.